Muitas vezes, resolver um assassinato é como montar um quebra-cabeça, enquanto os investigadores tentam juntar o que aconteceu nas horas, dias e semanas antes da morte da vítima. No caso de Elizabeth Barraza, 29 anos, grande parte do quebra-cabeça já estava montada. O assassinato foi registrado por câmeras. Quando Elizabeth foi atacada do lado de fora de sua casa em Tumble, Texas, em 25 de janeiro de 2019, câmeras de segurança das casas dos vizinhos registraram todo o evento em vídeo. No entanto, apesar da existência dessas gravações chocantes de segurança, o assassino de Elizabeth não foi capturado em um ano desde o crime. Neste vídeo, vamos analisar o assassinato não solucionado de Elizabeth Barraza e as várias teorias sobre a identidade da pessoa capturada em vídeo, tirando sua vida. Elizabeth Barraza morava com seu marido Sérgio em Tomball, uma cidade nos arredores de Houston, no sudeste do Texas. Em janeiro de 2019, Sérgio e Elizabeth, conhecida como Liz, preparavam-se para celebrar 5 anos de casamento com uma viagem a Orlando, Flórida. Liz tinha uma paixão por ajudar os outros, e ela e Sérgio eram fãs ávidos de Star Wars. Eles eram membros da 500 e 1ª Legião, um fã-clube internacional de Star Wars que se especializa em criar e usar fantasias detalhadas e fiéis à série de filmes. Liz coordenava eventos do capítulo local e, com Sérgio e outros membros, costumava se vestir de Star Wars para visitar crianças doentes em hospitais da região. Familiares e amigos descrevem Liz como uma mulher gentil e carinhosa, uma pessoa doce e atenciosa em um casamento feliz. O pai de Liz, Bob Newell, disse a uma emissora de notícias local: She spent her adult life spreading love and cheer to all of those around her. Esse fato torna sua morte violenta ainda mais difícil de compreender. Na sexta-feira, 25 de janeiro de 2019, Liz estava se preparando para sua próxima viagem de aniversário a Orlando. Ela e Sérgio planejavam viajar no dia 27 e esperavam ganhar um dinheiro extra para as férias com uma venda de garagem. Quando Sérgio saiu para o trabalho, Liz já organizava a venda na garagem da casa deles, na Cedar Walk Drive. O casal trocou declarações de amor antes de Sérgio sair da garagem às 6h48 da manhã. Apenas 4 minutos após a saída do marido, às 6h52 da manhã, um caminhão parou perto da casa dos Barraza e estacionou logo depois da residência. O motorista saiu do caminhão e foi até Liz a pé. Ela se assustou quando ele entrou na garagem em sua direção. Ela deu um passo para trás e, após apenas 8 segundos, o indivíduo levantou uma arma e atirou em Liz 3 vezes a queima-roupa. Quando Liz caiu no chão, o atirador passou por cima dela e disparou um último tiro, depois correu de volta para o caminhão e fugiu do local. No início da manhã tranquila do subúrbio, levou menos de 5 minutos para Liz Barraza ser baleada depois de se despedir do marido naquela manhã. Amigos, familiares e investigadores passariam o ano seguinte tentando descobrir quem tirou a vida de Liz de forma tão brutal e por quê. Após ouvirem a série de tiros que derrubou Liz na entrada da garagem, os vizinhos chamaram a polícia imediatamente. Ela foi levada às pressas para o hospital, onde ela e Sérgio, vestidos de Star Wars, visitaram crianças doentes. Já em estado crítico quando chegou ao hospital, Liz não resistiu aos ferimentos e faleceu no dia seguinte. Logo após a morte de Liz, foi realizada uma vigília. Amigos e familiares ergueram sabres de luz em frente à casa dela, em homenagem à paixão de Liz por Star Wars e ao seu trabalho de caridade com a Legião 500 e 1ª. Sérgio parecia devastado com a morte de sua esposa. Ele disse a veículos de mídia locais: I don't understand how someone could do this to her. She didn't deserve to pass away like this. Why someone would be so monstrous to commit an act like this to
My innocent wife, I just really can't understand. I had to trade our 5th anniversary for her funeral. Enquanto amigos e familiares de Liz lamentavam sua morte brutal, investigadores buscaram respostas e, com sorte, encontraram evidências importantes. Imagens de câmeras de segurança das casas vizinhas registraram o ataque a Liz em sua garagem na manhã do dia 25. Não só o assassinato foi registrado em vídeo, mas a chegada e a saída do atirador também foram capturadas pelas câmeras. Infelizmente, a qualidade das imagens era bastante ruim e as câmeras estavam posicionadas longe de onde o ataque aconteceu, mas as gravações ainda deram um bom ponto de partida para a investigação. Após analisarem os vídeos de vigilância, os investigadores concluíram que o atirador usou uma picape Nissan Frontier antiga, de 4 portas e cor escura para chegar e sair da cena. Apesar da placa não estar legível, imagens de segurança indicavam possível emblema ou número de identificação perto da tampa traseira do caminhão. Identificar outros detalhes se mostrou mais difícil. O atirador não deixou nada na cena, e não estava claro pelas imagens que tipo de arma havia sido usada. A pessoa parecia ter cabelo comprido, mas os investigadores não souberam dizer se o agressor de Liz era homem ou mulher. Parecia que estavam usando uma roupa longa e solta, possivelmente um roupão de banho ou até mesmo uma fantasia ou disfarce de algum tipo, em uma cor clara. Imagens de câmeras de segurança de casas e comércios próximos confirmaram que a caminhonete entrou e saiu do bairro de Liz, usando o mesmo trajeto. A caminhonete foi vista na área na noite anterior ao dia em que Liz foi baleada. E no dia do assassinato, a caminhonete entrou no bairro alguns minutos antes de Sérgio sair de casa. O atirador só se aproximou de Liz quando ela estava sozinha. Os detetives concluíram que o atirador vigiava a casa e esperava Sérgio sair, indicando um assassinato planejado e premeditado, não um ataque aleatório. Parecia claro que Liz havia sido especificamente alvo de quem cometeu esse crime. O suspeito pode ter sabido quando Sérgio sairia para o trabalho. Eles também podem ter sabido do bazar planejado e que Liz estaria fora naquela manhã. Os 8 segundos que se passaram entre o atirador se aproximar de Liz e os disparos reais também chamaram a atenção dos investigadores. Liz pode ter conversado brevemente com seu assassino antes de ser baleada. Sua reação surpresa ao atirador também gerou questionamentos. Será que Liz deu um passo para trás ao ver a arma? Ou foi porque ela reconheceu o atirador como alguém perigoso? Ou será que ela se assustou porque o atirador era um desconhecido? Infelizmente, só Liz ou seu assassino poderiam responder a essas perguntas cruciais. O caminhão foi visto no bairro mais uma vez, pouco depois do tiroteio. As imagens sugeriam que o atirador poderia estar checando se Liz havia sido incapacitada ou se os serviços de emergência já tinham chegado ao local. Michael Ritchie, um dos investigadores de homicídios do condado de Harris que trabalhou no caso da Liz, descreveu a morte dela em termos simples e diretos. Foi muito rápido. Foi algo muito calculado, muito frio na forma como foi feito. Ritchie disse que, embora alguém tenha puxado o gatilho, suspeita que o assassinato de Liz não foi cometido por uma única pessoa. Ele disse para veículos de imprensa: "Eu realmente acredito que mais de uma pessoa esteve envolvida nisso. E acredito que há pessoas por aí que talvez suspeitem que alguém que elas conhecem possa ter estado envolvido nisso." O assassinato apresentava sinais típicos de execução por matador de aluguel, como disparos a queima-roupa e o tiro final após Liz já estar no chão, aparentemente para garantir sua morte. O assassino fugiu imediatamente do local sem levar nada, então roubar os Barrazas não foi um fator no crime. Apesar da morte dela ter sido intencional, os investigadores não encontraram motivo para alguém querer matar Liz. O marido dela, Sérgio, inicialmente suspeito como muitos cônjuges em casos de assassinato, parecia apenas um esposo amoroso e agora enlutado. Após a vigília para Liz em sua casa, Sérgio seguiu cooperando com investigadores, dando entrevistas à mídia e divulgando o caso da esposa nas redes sociais, buscando respostas. Em agosto de 2019, 8 meses após Liz ter sido assassinada, a ABC 13 noticiou que os investigadores estavam otimistas quanto à solução do crime.
Eles buscaram outras agências, como os Texas Rangers, para ajudar no caso e aguardavam o resultado de um mandado que poderia avançar a investigação. The results of that warrant will be very critical to this investigation and most likely expose a suspect and who was responsible for this. No entanto, nenhuma outra informação foi divulgada ao público sobre esse mandado. O pai de Liz manteve contato próximo com os detetives do caso de sua filha. Ele tem esperança de que um dia a família e os amigos de Liz terão as respostas sobre o que aconteceu com ela na manhã de 25 de janeiro de 2019. O Crime Stoppers de Houston oferece uma recompensa de $20 mil por informações que levem à prisão do assassino de Liz. Desde o assassinato de Liz, detetives da internet se interessaram pelo caso, especialmente intrigante pelas evidências em vídeo. É incomum que um crime seja totalmente registrado por câmeras e, ainda assim, permaneça sem solução. Também é estranho não encontrar um motivo claro para um assassinato, mesmo após meses de investigação. Um aspecto do crime que tem sido muito debatido é o gênero do assassino. As imagens das câmeras de segurança são granuladas, dificultando identificar se quem atirou em Liz era homem ou mulher. Mas muitos detetives online acreditam que foi um crime entre mulheres. A roupa que a assassina está usando parece um hobby longo ou um vestido, e a pessoa parece ter cabelo comprido. Comentaristas disseram que o modo de andar da atiradora lembra mais o de uma mulher que de um homem. Se a atiradora fosse mulher, é ainda mais provável que Liz conhecesse sua agressora. Crimes violentos entre mulheres já são raros, mas dificilmente acontecem entre duas desconhecidas. As próprias roupas também levantaram algumas questões. Alguns acham que a roupa tipo túnica poderia ser fantasia, levando a suspeitas de envolvimento do grupo de fãs de Star Wars da Liz em sua morte. Também foi sugerido que o atirador era um homem usando roupas femininas como forma de disfarce. Outro mistério está no momento do assassinato. Liz estava organizando a venda de garagem do lado de fora. Mas, segundo uma coletiva dos investigadores após o tiroteio, ela e Sérgio ainda não tinham anunciado a venda quando ocorreu o ataque. Eles contaram a amigos, familiares e colegas de trabalho sobre o plano da venda de garagem. Será que o assassino de Liz era alguém próximo, que sabia que ela estaria do lado de fora organizando tudo naquela manhã? Alguns que viram o vídeo de vigilância acham que Liz atendeu uma ligação antes do atirador chegar. Alguns afirmam ver o assassino entregando um bilhete para Liz nas imagens, mas a polícia nunca confirmou essas teorias. Muitos detetives de internet concordam sobre a intenção no assassinato. Quem dirigia o caminhão provavelmente planejou o ataque, esperando que Liz estivesse sozinha e indefesa fora de casa. Eles acham que não foi um assassinato aleatório. O tiro foi eficiente, implacável e provavelmente pessoal. Alguém próximo de Liz teria contratado alguém para matá-la? O modo como o tiro foi executado apoia essa teoria, mas alguns comentaristas alegam que um assassino experiente teria sido mais cauteloso para evitar as câmeras de segurança. Embora os investigadores não pareçam ter focado em Sérgio Barraza como suspeito, muitos que acompanham o caso ainda se perguntam se um triângulo amoroso poderia ser a origem dessa violência. Liz poderia estar tendo um caso, levando a esposa ciumenta a perder o controle? Ou Sérgio teria sido infiel, causando o mesmo desfecho devastador? Por fim, alguns investigadores amadores questionaram se o trabalho de Liz como analista de dados teria relação com seu assassinato. Ela trabalhava em uma empresa de análise de dados para a indústria de petróleo e gás. Como os clientes desse setor investem grandes somas de dinheiro, será que Liz descobriu algo impróprio ou ilegal durante o seu trabalho? Algo que uma entidade poderosa faria de tudo para encobrir. O caso do assassinato de Elizabeth Barraza gerou tantas teorias e perguntas, mas infelizmente ainda não foram encontradas respostas definitivas para os entes queridos que ela deixou para trás. O caso segue em aberto com o departamento do xerife do condado de Harris. O que pensa sobre o assassinato sem solução de Elizabeth Barraza? Será que ela foi morta por um assassino de aluguel, homem ou mulher, que esperou o momento certo para agir? Ela foi vítima de um tiroteio aleatório ou alguém próximo, sem que amigos ou familiares percebessem que iria lhe fazer mal?
Comente abaixo suas reações e teorias sobre o caso da Liz.